Olha, Diego, eu acho até que a bandeira, no meio de tudo isso, né, seja ela feita pelo Marçal e depois pegou mal, seja ela feita pelo Nunes, seja ela feita por comediantes, quem quer que tenha feito, né? Na verdade, tudo isso encobre, eu acho, uma coisa mais pesada que aconteceu. Agora, você tem um monte de gente, tem circulando aqui e ali, não, é uma estratégia, o Bolsonaro está querendo que Marçal e Nunes vá para o segundo turno, o que é muito difícil numa cidade como São Paulo, em que a esquerda sempre foi para o segundo turno desde que o segundo turno nasceu, com exceção do ano em que Dória venceu, que aí Dória venceu no primeiro turno e aí não teve segundo turno. São Paulo tem uma quantidade mínima de pessoas o suficiente para mandar alguém para o segundo turno, né? Então isso aí é difícil não ir o Boulos ou uma outra pessoa de esquerda para o segundo turno. Agora, a questão é que existe uma disputa muito grande, é claro, pelo espólio bolsonarista na cidade de São Paulo para essa eleição municipal. Marçal, ele vem, ele está com, segundo o Datafolha, está com 48% dos que votaram em Bolsonaro estão com o Marçal agora, 31% são os que votaram em Nunes que estão com o Marçal, quer dizer, desculpa, os que votaram em Bolsonaro que estão com o Nunes, né? Então, e o Marçal está crescendo, né? Continua crescendo o número de apoiadores do Bolsonaro, e ele quer mais, ele quer mais. Só que ele está conseguindo os apoiadores do Bolsonaro sem apoio do Bolsonaro, simplesmente reproduzindo o discurso do Bolsonaro, se apresentando como um Bolsonaro 2.0. E aí o Nunes, né, que não abraça o capitão, né, faz um casamento praticamente de fachada por enquanto, né, que os dois não se abraçam, que nem o Boulos abraça o Lula, né, na propaganda eleitoral. Tem aquela coisa mais distante por conta de problemas dos dois, de questões dos dois, e que acontece que ele sobe no carro de som na manifestação na Paulista, tá lá do lado, ele, Marina do Novo também subiu lá no carro de som, ficaram os dois lá, não se pronunciaram. O Pablo Marçal chega no finalzinho, fazendo estardalhaço, gravando vídeo do helicóptero, sendo carregado pelo povo e quer subir depois do carro de som, depois que o Bolsonaro falou, e o Bolsonaro encerrava o ato. Ele queria isso, é claro, para quê? Para gravar videozinho, para poder lacrar, para poder mostrar, olha, eu fui o último, tô aqui, vim emprestar minha popularidade pro Bolsonaro. É claro, o Bolsonaro ficou bravo, o Silas Malafaia não deixou ele lacrar em cima, que se tivesse subido no carro de som ele teria conseguido o que ele quis, que era lacrar, conseguir o videozinho. O Malafaia é esperto, né? Raposa velha, você não sobe aqui, né? Ele ficou bravo, né? O Marçal ficou dizendo que era censura e tudo isso mais. Mas o que que acontece? No meio de tudo isso, né? Ficou uma situação chata para o É. Marçal. Né? É claro que você vai. Tem uma pesquisa, Diego, desculpa me estender um pouco, mas tem uma pesquisa do Monitor do Debate Político no Meio Digital, do professores Pablo Hortelado e Márcio Moreto, da Universidade de São Paulo, que aponta que 75% das pessoas que estavam na avenida avaliam que Marçal é mais identificado com Bolsonaro do que Nunes, a identificação do público achava que só 8% identificavam Nunes com Bolsonaro, os outros 75% identificavam Marçal, ou seja, em suma, resumindo, terminando. Você tem uma massa bolsonarista lá que vai com o Marçal na sua quase totalidade. E o problema do Bolsonaro é que, se ele ficar gritando o nome do Nunes, e se a maioria dos seus seguidores forem de Marçal, ele pode, inclusive, perder uma parte do rebanho no sentido de que o capitão não sabe do que está falando, né? Por quê? Porque o Marçal é o bolsonarismo nu e cru, e Nunes não. É isso. Eu não queria te apressar, não, meu amigo, é porque eu sei que o professor Marco Antônio tem que sair 5h40, são 5h40. Quer comentar rapidinho esse assunto, professor? Quero te ouvir rapidinho sobre isso Vamos lá, também. Diego. Assunto bastante instigante, né? Concordo com o que o Sakamoto falou, só adicionaria duas coisas, né? Eu acho que a própria posição do Bolsonaro de ficar tentando se equilibrar num apoio escondido ao Nunes e evitar o Marçal mostra também que há um receio do bolsonarismo em que Bolsonaro perca essa liderança, tá? Uma vez que Pablo Marçal avança sobre os bolsonaristas sem o consentimento do próprio Jair Bolsonaro. Então, a inquietação e a reação negativa do Bolsonaro tem muito a ver com essa questão, porque não sendo candidato às eleições presidenciais em 2026, se o Bolsonaro não tiver capacidade de liderar esse grupo, quem tiver essa capacidade deve pegar parte desses eleitores, né? E o Marçal tem conseguido fazer isso sem que, de alguma maneira, ele instigue ou fustigue diretamente o Bolsonaro. Agora, o próprio Ricardo Nunes está numa posição talvez até mais difícil, não é? Porque ele precisa do Jair Bolsonaro como ninguém e, ao mesmo tempo, tem um outro lado, né? O Jair Bolsonaro
comparado com o Lula, né, as pesquisas também mostram isso, é uma pessoa que transfere pouco voto e tem muita rejeição na cidade, não é? Uma outra questão, o Sakamoto falou da pesquisa coordenada pelo Pablo Hortelado. Hoje saiu um dado também, Sakamoto, de uma consultoria mostrando que o Marçal conseguiu aí 15 milhões de interações, tá? Quando publicou pequenos recortes de vídeo sobre esse ato, não é? Enquanto o Bolsonaro conseguiu 4 milhões, não é? Então, o Marçal está navegando aí muito tranquilamente sobre a internet e roubando o lugar do capitão, que até então reinava sozinho. Exato.